Quem abriu Gênesis capítulo de número 4 diz amém. Coabitou, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Uau! Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Amém? Guarde sua Bíblia aberta, nós vamos ler algumas coisas. Em primeiro momento, eu gostaria que você entendesse, e que fique registrado no teu coração, que a Bíblia, ela não tem nada escrito por acaso. Nada é exagero e nada é tirado daquilo que é necessário para a nossa vida. Esse manual de instrução, essa constituição do reino, esse livro que tem revelações e a vontade de Deus, por isso que é chamado de vontade de Deus, ele é perfeito em tudo que nós lemos, aprendemos e conhecemos. Quantos estão entendendo, diga amém. Irmãos, eu acredito, de uma forma muito simples, que você conhece a história. Eu já preguei domingo passado essa passagem aqui, num outro contexto. Eu falei domingo passado que Jesus, ele é tipificado já na expressão que o Senhor fala com Adão e com a Eva, dizendo: da semente da mulher nascerá um que... Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. A profecia, ela fala de uma pessoa, de um homem. Quando Adão pecou e viu a sua nudez, enfim, a nudez foi a forma de nós entender a transformação que houve na sua mente. Aquilo que para ele não era problema, se tornou problema. Aquilo que ele não via, passou a ver. Aquilo que ele não entendia, passou a entender. Aquilo que ele não sofria, passou a sofrer. Então, quando a Bíblia fala que ele viu que estava nu, não é porque a preocupação é que a nudez foi preocupação. O homem não tinha roupa naquela época e não passou a ter roupa também tão fácil. O fato aqui é que mudou a sua mente, mudou a sua vida. Quando o pecado entrou, ele começou a perceber coisas, a entender coisas que ele não percebia e não entendia. E nesse estado, nessa circunstância, a maior das perdas que o homem teve, não foi só sair do Éden e ter que lavrar a terra, plantar para isto. A maior perda que o homem teve foi ter que viver longe da comunhão diária com Deus. A Bíblia diz que o homem vinha no jardim, que Deus vinha no jardim, e os dois, ali num ponto de encontro, naquele jardim, conversavam na viração do dia, todos os dias. Sabe o que é Deus vir pessoalmente conversar com você todos os dias? Tem vezes que nós dobramos os nossos joelhos e oramos, e oramos, e oramos, e a gente levanta, parece que o teto é de bronze. Você que ora, não vou perguntar quem ora aqui para não escandalizar os demais e alguém não mentir também. Mas você que ora, quando você ora, passa uma hora de joelho no chão, chorando, orando, falando, pedindo, agradecendo, enfim, clamando a Deus. E quando você levanta com aquela sensação de que parece que nada aconteceu, é muito triste, é muito duro para a gente. Será que Deus ouviu? Será que Ele não ouviu? Será que Ele entendeu? Será que Ele não entendeu? Será que Ele responde? Será que Ele não responde? Será que Ele vai me atender no meu pedido? Será que Ele vai deixar isso por isso mesmo? Enfim, existe um monte de dúvida. Quando não há aquela presença se movendo, é nós movendo o céu, mas às vezes o céu não chega até nós. Eu acredito que Adão, quando ele saiu do Éden, ele experimentou isso várias vezes, porque ele estava acostumado todo dia, aquela presença maravilhosa vinha. Porque, meu irmão, onde está Deus e a presença de Deus, é a alegria, o gozo do Espírito. Quando você recebe aquela unção, que você sente, que você chora, que você vibra, uau! E você manifesta isso no teu espírito. Assim Adão vivia todo dia. De repente ele é mandado para fora do Éden e não tinha mais isso todo dia. Não tinha mais essa presença todo dia. Alguém está me entendendo?
Então Adão perdeu a presença de Deus, que é algo que Davi disse: Senhor, tira tudo, mas não retira de mim o teu espírito. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu um conselheiro, porque Deus não ia lá falar com ele sobre a bolsa, a queda da bolsa ou a eleição do próximo ano. Não ia falar com ele, era conselho, orientação. Perdeu a presença, o conselho, a orientação. Perdeu o privilégio de receber tudo que Deus dava. E disse: agora você vai para fora do jardim, você vai para fora do Éden, aliás, e você vai suar o rosto, vai sofrer, a terra vai produzir espinho e abrolho, você vai ter que lidar com a dificuldade da terra para ela produzir a comida que você come, e veio muita tribulação sobre a vida do homem. Mas pastor, o que isso tem a ver com filho, com filho protegido e irmão problemático? Já vou chegar lá, calma. Eu só estou te mostrando o anseio que Adão tinha de voltar para aquele lugar. Ah, pastor, como é que você sabe disso? Abre a Bíblia comigo aí. Aqui, ó. Do capítulo 3, versículo 23 do livro de Gênesis. Quem encontrou diz amém. O Senhor Deus, por isso, depois você entenda o por isso, o lançou fora do jardim do Éden, Adão e Eva, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso e ele não poderia entrar mais no jardim, não tinha mais como entrar. Por que Deus botou lá um anjo com uma espada que se movia e protegeu ao oriente do jardim, que era a entrada? Por que ele colocou lá? Porque ele sabia que o homem, uma hora ou outra, no sofrimento da vida, ele ia correr para aquele lugar, ele queria entrar lá. Lá era o lugar onde ele nasceu, lá era o lugar onde ele aprendeu, lá é o lugar onde desenvolveu sua personalidade, lá é o lugar onde ele tinha comunhão com Deus, lá era o melhor lugar do mundo. É o lugar da comunhão com o Pai, é o lugar da provisão, é o lugar onde não tinha espinho e abrolhos, é o lugar da árvore da vida. Mas era o lugar que ele não podia entrar no momento, por causa da circunstância que ele vivia. Alguém está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu estou me fazendo entender até agora? Ele não podia entrar, irmãos, e era o desejo dele entrar. Irmãos, quem teve uma experiência com Deus, que existe desviados, existem pessoas que passaram por uma denominação, mas nunca se converteram, e é por isso que eles param, e parece que nada aconteceu, porque não teve uma experiência com Deus. Quem teve uma experiência com Deus, ele pode até parar de vir à igreja, ele pode até parar de estar numa denominação, ele pode até parar de estar numa reunião, pode até parar de estar no GC, ele pode parar de um monte de coisa, mas ele não para de crer e de sentir a presença de Deus. E meu irmão, eu fui uma pessoa que ficou um ano parado, um ano longe da presença de Deus. Eu pegava o meu violão para ensaiar uma música sertanojo, que na época era sertanojo, e hoje continua também para mim sertanojo, né? E pegava lá para ensaiar alguma coisa lá, de repente eu estava vendo, eu me pegava cantando um hino. Não é do tempo de vocês. Olho em tudo e sempre encontro a ti, estás no céu, na terra e onde eu for, em tudo que me acontece eu vejo sua mão. Eu ia pegar para ensaiar, para cantar uma música sertaneja, eu começava a cantar o hino e começava a chorar. Porque a pessoa que teve uma experiência com Deus, ele pode até parar por algum motivo, por circunstâncias, por olhar por homem, por fraqueza pessoal, mas ele nunca mais vai esquecer da experiência, e aquilo marcou a vida dele. Às vezes a pessoa está desviada, é da organização, é do sistema humano que se chama religião, mas ela não está desviada de Deus, porque ela quer a presença de Deus. Adão, ele tinha errado, mas ele queria a comunhão e a presença de Deus. Deus deu um caminho para ele. Deus deu um caminho para Adão. Ele disse: olha, para resolver esse problema, para acabar com essa desgraça que a serpente fez, vai nascer um homem. E esse homem vai destruir essa serpente. Essa é a mensagem que Adão recebeu, irmão. Pense um casal ansioso para voltar para aquele jardim. Pense um casal ansioso para voltar para aquela casa, para aquele ambiente,
para aquele lugar de glória e de delícia, tendo uma mensagem no seu coração: um homem vai nascer e vai destruir a serpente, e daí ele vai voltar para o jardim. Você não sabia disso? Essa era a mensagem que Adão tinha no coração. Esse foi o evangelho pregado para Adão, que desde que o homem caiu, o evangelho é pregado, só você não sabia disso. Ele tinha uma mensagem, ele tinha um anseio, ele tinha um desejo. Ele tinha. Por isso que quando eles começaram a coabitar fora do jardim, o sonho dele era esse menino chegar. Porque Deus não falou para ele que época era, quem era, como era, só disse: vai nascer um homem, e esse homem vai pisar a cabeça da serpente. Por isso que a Bíblia traz essa frase. Eu vou quebrar um estigma no teu coração e na tua vida nessa noite ou nessa tarde, que eu disse: eu nunca ouvi, eu nunca li, eu nunca preguei. Estou pregando hoje a primeira vez para vocês. À noite eu vou pregar, porque quem quiser ouvir essa mensagem vai ter que entrar no site e ouvir. Eu estou pregando para vocês algo que vai quebrar um paradigma no teu coração. A ideia de você imaginar que a Caim matou Abel por causa de uma oferta. Que Caim matou Abel por causa de uma oferta. Nunca foi por causa de uma oferta. Nunca foi por causa de uma oferta. A oferta foi o estopim, mas não foi a oferta que fez ele matar o irmão. Estava lá o anseio do homem de que nascesse alguém que não fosse Adão, para pisar a cabeça da serpente, para que ele voltasse para o jardim e para as delícias da presença de Deus e da provisão sobrenatural de Deus. De repente Eva fica grávida. Quanto tempo leva uma gravidez, irmãos? 9 meses esperando o nascimento daquela criança. E de repente essa criança chega ao planeta. E quando eles vêm, é um menino. Quando chega esse menino, Eva diz assim: alcancei um homem com o auxílio do Senhor, com a graça do Senhor. Por que tanta emoção e por que tanta satisfação em que nasceu um homem? Nessa época, nesse tempo, com esses valores, nessa sociedade, porque esse homem trazia nele a expectativa de pisar a cabeça da serpente. E se ele pisar a cabeça da serpente, nós voltamos para o Éden. Nós entramos de novo no jardim. Pensa que coisa maravilhosa. Sair desse espinho e abrolho e ter de novo aquela comunhão diária com Deus. Aquele momento, aquele aconselhamento. Pode tocar, pode fazer som aí. Você está me ouvindo, irmão? Quem está me ouvindo aí? Quem está entendendo aí? Levanta a sua mão. Está entendendo lá atrás? Alcancei um homem com o auxílio do Senhor. Quer dizer, Deus apontou para nós algo bom. Está perto o nosso retorno para o Éden. Está perto o nosso retorno para o Éden. Nasce a criança nasce, começa a crescer. A Bíblia não diz o tempo de diferença de idade entre Caim e Abel, irmãos. A Bíblia não fala o tempo que eles têm, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade de diferença. A Bíblia só diz o seguinte, olha bem, no versículo do capítulo 4, no versículo 2 diz assim, no 1, parte B: então disse, adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Deus me deu um homem, Deus me concedeu um homem, o homem que nasceu. Aí no versículo 2, depois ela teve outro homem, mas a Bíblia diz, depois deu à luz a Abel. Não era homem Abel? Era homem ou não era homem? Claro que era. Por que o primeiro homem foi tão extraordinário? Adquiriu um homem. E o segundo homem não, deu à luz a Abel. Porque a Bíblia começa a mostrar a diferença que foi feita entre um filho e outro filho. E daí você vai entender por que Abel era do jeito que era. Aí você vai compreender a mensagem que está no oculto, no profundo desse texto. E vai entender Caim, e vai entender Abel, e vai entender Deus porque ele rejeita a oferta de Abel. E vai entender porque ele mata o irmão. Quem está me ouvindo? A Bíblia diz que os dois cresceram. Olha a conversa de Eva com Adão, com Caim. O filho
com o auxílio do Senhor. O outro ela teve gestação sozinha, o outro ela nasceu sozinho, veio de qualquer jeito, nasceu. O primeiro foi com o auxílio do Senhor. Quer dizer, irmão, você consegue entender o que está sendo ministrado? O primeiro filho era um filho muito desejado, porque era o homem que ia pisar a cabeça da serpente. E quando Adão chamava os meninos, diga: vem cá meus guri. Pegava a mão do mais velho, não se sabe a idade e diferença, diga: esse guri aqui, ele tem um propósito, esse guri é especial, esse guri é diferente, esse guri é o cara, ele vai pisar a cabeça da serpente. Seu irmão é um gurizinho bom, é um menino bom, seu irmão, mas você não, você vai pisar a cabeça da... Tem uma mensagem para ti, você vai voltar para dentro do Éden. Pensa Adão contando para os filhos como é que era no Éden. Ó filho, não tinha capim, não tinha essas coisas, essas pragas que tem aqui que a gente tem que cavar, não tinha sofrimento, não tinha a mudança de clima, era diferente. Deus vinha falar com a gente todo dia, era uma presença extraordinária. Meu irmão, se conversava, a Bíblia não vai botar essas minúcias, mas isso acontece em qualquer família, desde que homem é homem, mulher é mulher e filho é filho. E os filhos foram crescendo, mãozinha na cabeça de Caim: esse é o meu garoto, olha só o cara, esse nasceu com o auxílio do Senhor, ele veio primeiro, ele é o homem que vai pisar a cabeça da serpente. E nós tudo vamos voltar para dentro do jardim de novo, nós vamos voltar para dentro do Éden de novo, nós vamos estar de novo naquele lugar. A gente chega lá, vê aquele anjo com a espada na mão, passando espada para tudo quanto é canto, a gente fica de longe, ninguém quer perder a cabeça, né meu irmão? Mas nós vamos voltar. Você nasceu para voltar naquele jardim. Meu irmão, você pode não crer na minha teoria, nem na minha teologia, mas eu creio, porque Deus ministrou essa verdade no meu coração. Para você entender que Caim crescia achando que ele era melhor e diferente, porque os seus pais trataram ele de forma diferente. O nascimento demonstra isso. Esse eu adquiri com o auxílio do Senhor. Esse nasceu. Esse nasceu, ele veio. Não tomei o comprimido. Alguém está me ouvindo? Distinção. Filho com mensagem, com valor especial. E a Bíblia diz que eles cresceram. Um herdou a terra, porque Adão cuidava da terra. O pai ensinou a terra para ele. Mas ele nasceu cheio de si, ele cresceu cheio de si. Ele achava que ele era especial, seu irmão não. Então seu irmão não cuidava da terra, começou a criar animais. Que Adão não criava animal no Éden, ele cultivava o jardim e guardava o jardim, ele era lavrador. Abel já começou a trabalhar numa coisa que não era da família. A família não era criadora de animal, era lavradora. Deixa ele de lado. Alguém lembra daquele menininho que ficava lá no meio do mato cuidando das ovelhas? E os irmãos aqui em casa, tudo? Nós vamos chegar nele lá daqui a pouco. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está recebendo? Rapaz, eles cresceram. E eles queriam aquela presença. Eles queriam aquela comunhão. Eles queriam que Deus viesse na vida deles. O anseio deles era entrar no Éden. Mas para Deus vir, tinha que ter oferta. Fica aí os revoltados com a oferta, mas é assim que a Bíblia ensina. Tinha que ter oferta para Deus vir, meu irmão. Aonde tem oferta, tem presença de Deus. Oferta de verdade. Agora, a Bíblia fala que Abel trazia o melhor. Por que Abel trazia o melhor? Porque ele era tratado com diferença. Meu irmão, todo filho que é tratado com indiferença, ele busca a Deus de uma forma diferente. Isso é uma verdade. Todo filho que é machucado na família, ele corre para Deus de forma diferente. Então ele trazia uma oferta do melhor. Ele disse: já que o meu pai acha que o meu irmão é melhor do que eu, mas Deus vai ver que eu amo ele. Trazia da gordura, trazia, eu quero essa presença na minha vida. E Abel, ele crescia com algo no seu coração. O seu irmão era o cara, era aquele que iria pisar a cabeça da serpente, ia chegar esse dia. Ele não, ele era o que nasceu. Nasceu. Quando eu vi, você nasceu. Não recebi um varão com o auxílio do Senhor. Alguém está me entendendo? E a Bíblia fala
que ele trouxe a oferta, o melhor da gordura, o melhor dos animais, as primícias. Irmão, sabe o que significa a primícia nessa primeira menção de oferta e Deus vindo na oferta? A primícia é o anseio da pessoa que Deus viesse na vida dela. Guarda isso, igreja. Você que tem bloqueio com primícia, a primícia era o anseio dele que Deus viesse na vida dele, que viesse em direção a ele. Era o anseio, a primícia é você dizer: eu preciso de Deus na minha vida. Então ele não esperou o final, ele esperou a primícia, porque ele tinha uma necessidade de Deus dentro da sua vida. Ele tinha necessidade dessa comunhão dentro da sua vida. Por isso que a Bíblia fala que Caim, do fruto da terra, depois de um tempo, leia depois em casa, ele trouxe uma oferta. Mas a oferta que ele trouxe, ele disse: não, eu já sou o cara. Eu nasci com o auxílio do Senhor, eu nasci para pisar a cabeça da serpente. O meu pai tem dito para mim, a minha mãe tem dito para mim a minha vida toda, que eu sou o cara que vai pisar a cabeça da serpente. Eu vou entrar naquele jardim, vou abrir, aquele anjo vai sair de lá, eu vou abrir a porta do paraíso para a família. Cheio de si, cheio de razão, cheio de autoridade, tão cheio que não tinha lugar para Deus na vida dele. Tão cheio que Deus não tinha espaço. Tão cheio que ele fez para Deus porque tinha que fazer, não porque ele ansiava pela presença de Deus. Pois ele era o cara, pô. Ele era a quarta pessoa da Trindade. Já pensou se é a quarta pessoa da Trindade? Aí Deus veio na oferta, porque Deus veio na oferta. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel. Cara, olha o problema que foi criado aqui. Deus se agradou de Abel, porque Abel se agradou de Deus. Amo os que me amam. Deus se agradou de Abel. E a Bíblia disse: de Caim, da sua oferta e de Caim, ele não se agradou. O problema aqui, Deus se agradou da oferta de Abel, e se agradou de Abel e deixou isso claro, tão nítido, que Caim entendeu, viu, soube. A Bíblia não diz o que Deus fez, como é que ele fez, o que aconteceu, qual é o detalhe. A Bíblia não traz detalhe de qual foi a distinção, mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, e Deus se agradou da sua oferta, e Deus não se agradou de Caim, não se agradou da sua oferta. Isso ficou tão distinto que Caim caiu o semblante. O protegido do papai, o protegido da mamãe, o cara que ia destruir a serpente, o homem que nasceu para revolucionar a sua época, aquele que nasceu com o auxílio do Senhor, agora estava de cabeça baixa e zangado, porque Deus disse que o seu irmão é melhor do que ele. Como que o meu irmão é melhor do que eu? Se eu nasci com o auxílio do Senhor e ele só nasceu. E começou um recalque dentro do cara, meu. Psicólogo, psiquiatra, nada dava jeito no cara. Começou um recalque dentro dele. Se o pai disse que eu sou o melhor, se a mãe disse que eu nasci com o auxílio do Senhor, fizeram uma festa quando eu nasci, Abel nasceu, a pessoa nasceu, tá bom. E como é que agora Deus vem dizer que se gostou mais de Abel e menos de mim? Filho protegido. Eu estou te dando duas revelações hoje, né? Filho protegido. Alguém está me ouvindo? Meu Deus. O cara começou a ficar com raiva. E começou a olhar para o seu irmão com raiva. E o cara que era o cara da casa, o protegido da casa, irmãos, nós estamos falando de fatos, aonde toda a expectativa da casa estava voltada para ele. Ele é o cara que vai voltar, ele vai botar a gente de volta lá dentro do Éden. Deus disse que nascerá da mulher, foi ele que nasceu da mulher, foi o primeiro a nascer. Deus estava falando de alguém. Ele é o cara, ele é o cara. E Deus disse: não, eu me agradei de Abel. Se Deus não gosta de você, a sua oferta não vale nada para ele. É o que a Bíblia está dizendo, ele se agradou da pessoa depois da oferta. Tem gente que dá oferta pensando que Deus precisa de ajuda.
Pensa que pode comprar Deus, ou pode pagar Deus por alguma coisa que é feita. Muito mais você, o seu coração, a sua comunhão, a sua verdade, a sua obediência, a sua intimidade é para Deus valorosa, aí a sua oferta tem valor também. Esse é outro assunto. Esse negócio de dar tudo e ganhar tudo não é aqui não. Alguém está me ouvindo, irmão? Chega um momento que Abel disse, não, eu tenho que resolver esse problema. Porque quem nasceu para pisar a cabeça da serpente sou eu. E se Deus começar a falar que o cara é melhor do que eu, Ele vai pisar a cabeça da serpente no meu lugar? Ele que vai fazer a gente entrar no paraíso de novo, a gente entrar no Éden de novo? Ele que vai botar a gente lá dentro do jardim de novo? Não, isso aqui está errado. Está errado, o pai e a mãe falou que sou eu. E convidou o irmão para um passeio. Você pensou que era por causa de oferta? É. Convidou o irmão para o passeio. Porque o irmão seria muito pobre e mesquinho alguém matar um irmão por causa de uma oferta. Ele disse, não, se o cara continuar vivo, eu não vou pisar a cabeça da serpente. Porque ele está crescendo no Ibope. Nas pesquisas da Datafolha, ele está crescendo no Ibope. O cara está subindo. Que é isso? Só se fala em Abel, a oferta de Abel, a oferta de Abel, o cara que vai mudar o Brasil. Vai nos colocar de novo lá. Oceano de eleição, você pensava que eu estava com uma mensagem subliminar, né? Alguém está me ouvindo ou não? E só se fala em Abel. E Caim disse, não, eu tenho que dar um jeito. Eu que nasci para pisar a cabeça da serpente. Ele levou seu irmão para um passeio. Disse, ó, se você me desculpa, mas o pai disse e a mãe disse que eu nasci com o auxílio do Senhor, você só nasceu. Bom, já que só nasceu, então também morre também. Levantou-se contra o irmão e o matou. Irmãos, não se tem noção o que passava na cabeça desse cara. Porque às vezes a pessoa diz, a pessoa é criminoso e assassino porque nasce na favela, porque nasce lá num ambiente hostil, nasce lá sem pai, sem mãe, a gente até entende que determinadas pessoas crescem no mundo do crime por algum motivo circunstancial. Esse cara tinha família, meu. Esse cara era o protegido do pai e da mãe, nasceu com o auxílio do Senhor, tinha uma família abençoada. Ele foi criado de forma errada, foi criado com uma expectativa errada. Criaram o cara dizendo que ele ia pisar a cabeça da serpente, era ele, não podia ser outro. Filho protegido. Irmãos com problema. Se você não preparar o seu filho para a realidade da vida, irmão, irmã, você vai criar um monstrinho, um Cainzinho. Vai querer bater todo mundo no colégio, vai querer morder todo mundo no jardim, vai querer agredir todo mundo, vai achar que o professor da faculdade está perseguindo ele, vai achar que o mundo está contra ele, porque ele é o protegido da mamãe e do papai. A namorada é culpado, as más companhias são culpadas, o mundo é culpado, o jardim é culpado, a escola é culpada, a vida é culpado, o governo é culpado, o pai é culpado, o irmão é culpado, o tio é culpado. Ah, porque o avô dele era assim, porque o tio dele era assim. Não, é porque você está criando um monstrinho. Alguém está me ouvindo? Não? Ele matou o irmão. Porque ele disse que quem vai pisar a cabeça da serpente sou eu, não é esse cara. Eu que vou pisar a cabeça da serpente. Como nunca se tinha vivido tal circunstância, assim como Adão nunca tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois que ele comeu, ele viu as consequências, nunca se tinha matado ninguém também. Então não se sabia o resultado disso. Ele não imaginou que Deus ia ver, ia saber, e ia conversar com ele pessoalmente. Caim, onde é que está o teu irmão? Eu sou cuidador do meu irmão, protetor do meu irmão. Deu miguezaço, né? Botaram o Caim na delegacia, disse, foi você, eu não fui, quem que falou? Sou inocente. O sangue do teu irmão clama da terra. Caim descobriu que não tem o que esconder de Deus, não tem como se esconder de Deus, não tem como. Ele matou e escondeu, irmão. Ele podia dizer que nem falaram os filhos de
Jacó, foi um leão que comeu, foi um bicho que comeu. Podia falar, mas não falou, porque ele estava tratando com quem via tudo, sabia tudo. E aí, meu irmão, a casa caiu. Quando está filmado, a casa cai. E vamos ver na câmera, filmou, a casa caiu. Alguém está me entendendo? E a Bíblia diz que Deus disse: por que você fez isso, rapaz? Você é maldito agora. Você é maldito agora. Ah, vão fazer o mesmo comigo, vão me matar. Digo, não vão, porque eu vou botar um sinal em você. E todo mundo que te vê vai ver esse sinal. E ninguém vai te matar. É estranho, né? Porque geralmente a gente quer matar quem mata outro, né? E Deus disse: não, tu matou, mas tu não vai morrer. Tu vai carregar esse estigma enquanto você viver nesse planeta, enquanto a tua vida durar. Ninguém vai te matar. Não vou entrar em mérito quanto a isso. O fato é que o guri criado de forma errada, é que o menino criado de forma que não deve, protegido da mamãe, protegido do papai, fazendo dele um filho protegido, um problemático, agora estava com estigma de tantas coisas ruins sobre a sua vida. E a ideia dele de pisar a cabeça da serpente estava lá no seu coração sempre. Olha comigo, irmão. Versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Quem tem aí diz amém. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Alguém está me acompanhando? Retirou-se, o 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do, ao versículo 24 do capítulo 3, e expulso o homem, colocou querubins, aonde? Ao oriente do Éden, expulsou Caim, e ele foi habitar na terra de Nod, aonde? Ao oriente do Éden, porque ele queria ficar lá na entrada. Ele disse: eu sou o cara que vai pisar a cabeça da serpente. Tinha um planeta inteiro para ele morar. Ele foi habitar bem na entrada do jardim, ao oriente do Éden. Alguém dá um aleluia aí, não? Aqui está o coração de Caim, que foi criado com o contexto e com o propósito de pisar a cabeça da serpente, distinto do seu irmão, que buscou do Senhor, e criou-se um caos, e ele viveu com esta ideia. Por isso que ele estava lá ao oriente do Éden. Se a cobra passar por aqui, eu dou uma pisada na cabeça dela. Eu nasci para isto, eu nasci com esse propósito, eu nasci para essa finalidade. Irmãos, quando você cria um filho de forma errada, quando você cria um filho protegido, mimado, quando você não mostra a realidade da vida e da existência para ele, irmão, ele vai viver a vida toda de forma errada e pensando errado sobre a realidade da vida. A gente encontra pessoas com 50 anos de idade. Eu vi homens assim, que parece um guri de 13, porque foi criado de forma errada, filhos protegidos, criado de forma errada, de maneira errada, despreparado para a realidade desse mundo caótico que está à nossa volta, e que precisa que o crente seja luz e sal, e ele cresce toda a vida com a mentalidade dentro daquilo que foi incutido na sua vida. Veja, Caim, com todas essas circunstâncias, foi morar na porta do Éden, porque ele ainda achava que era o cara. Ele ainda achava que ia pisar a cabeça da serpente. Eu vou ficar por aqui. Se Deus mudar de opinião, eu já estou perto. Quem entendeu? Quem entendeu?